Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre as minhas impressões no meu estudo do Vem Segue-me. E que designação incrível foi essa! O que eu peço para vocês é, por favor, leiam. Leiam, estudem as Escrituras, porque é maravilhoso. É a oportunidade que nós temos de aprender a doutrina de Cristo, de sentir esse poder que vem das Escrituras e que molda a nossa vida, que nos ajuda a nos converter um pouquinho mais a cada dia, a ter esse sentimento de que nós podemos, de querer melhorar, de querer voltar um dia à presença do nosso Pai Celestial. Esse vídeo, ele é somente um pontinho entre tantas das coisas que nós podemos aprender durante essa semana na nossa designação de Samuel. E todos sabemos que Samuel foi aquele consagrado por sua mãe Ana, né? Ele foi aquele dedicado ao Senhor e que cumpriu os seus votos, que foi fiel até o fim. Foi chamado como um profeta. E quando nós lemos a designação dessa semana, nós percebemos que estamos aí num momento histórico, em um marco, em vamos dizer, aquela linha que vai mudar tudo. Porque até esse momento nós vivemos o reinado dos juízes. O Senhor havia estabelecido juízes na terra. Claro que houve juízes bons, houve juízes maus, outros mais ou menos. E agora nós estamos aí com Samuel já idoso, já avançado em idade, e ele colocou os seus 2 filhos como juízes de Israel. Mas o que é que acontece? Esses filhos se afastam do Evangelho, se afastam de guardar os mandamentos do Senhor e, como diz as Escrituras, né, a ganância, eles recebem suborno, eles se corrompem. E 2 juízes corrompidos, com uma Israel já corrompida, que já estava adorando outros deuses, que estava muito longe dos seus convênios. Então, é nesse momento que a gente pode parar e pensar. Primeira reflexão, né? Nós temos Samuel, um homem digno a vida inteira. Alguém que consagrou a sua vida ao serviço do Senhor, da sua igreja, o serviço do próximo. Mas ele tem 2 filhos que se afastam do Evangelho. Então isso nos faz pensar, né, que muitas vezes eu posso ser o bispo, posso ser o presidente de estaca, o diretor do sistema educacional, e eu posso ter filhos que decidam que não querem mais viver o Evangelho. E todos nós já vimos situações assim. E até porque, gente, nós somos filhos de Deus, somos seres individuais. Então, nós temos o arbítrio moral. E ninguém pode controlar o outro, ninguém pode controlar as ações dos outros. Muitas vezes nós vamos ter pais fiéis que os filhos decidem trilhar um outro caminho. E foi assim ao longo da história. Nós vimos o que aconteceu com Adão, né, com os seus filhos. Nós vimos o que aconteceu com Leí, com os seus filhos, com Lamã e Lemuel. Então, muitas vezes, nós vamos ser líderes, vamos ser fiéis ao Evangelho, vamos estar fazendo tudo certo, e ainda assim, nossos filhos vão escolher um caminho diferente. E eles vão aprender com as suas próprias escolhas na vida. O que nós podemos fazer, sim, é orar por eles. Temos a obrigação de ensinar. Não podemos desistir. Mas eles vão ter que fazer as suas escolhas. E mesmo líderes da igreja, mesmo um profeta como foi Samuel, dedicado, ele vai se deparar com essa situação. Nada fácil na vida dele. E fica essa reflexão, porque às vezes a gente pensa, não, esse é o líder, né? E ele não vai ter desafios na vida, ele tem desafios a vencer como qualquer outra pessoa. Ele tem uma família e ele vai ter que conciliar os seus desafios familiares com o trabalho no reino de Deus, com a vida que segue.
E esse Samuel, já idoso, e com os seus filhos que escolheram um caminho contrário a tudo o que ele ensinou a vida inteira. Então o povo vai até ele e diz: olha, você já está velho, os seus filhos se corromperam, nós queremos um rei. Então, olha só, eles ainda colocam indiretamente, né, a culpa em Samuel. Olha que difícil, muito difícil, né, gente? Muito difícil. Eu imagino essa situação para o profeta Samuel. Mas o Senhor falou com Samuel e ele consolou ele. Mas ele disse uma coisa muito forte que marcou muito, né? O que é que o Senhor fala? Vamos ver, gente? Em 1 Samuel 8, o Senhor diz assim no versículo 7: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo o quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o Senhor falou assim para Samuel: olha só, escuta tudo que o povo tem para dizer, porque eles não têm rejeitado a ti, não é a você, mas eles têm rejeitado a mim. Eles não querem a mim. Gente, olha que forte. E eu fico pensando, né? Nós estamos falando aqui do Deus do Velho Testamento, Jeová, o nosso Salvador Jesus Cristo, e ele está dizendo: eles têm rejeitado a mim. Então eu fiquei pensando nisso, né? Será que na nossa vida nós também temos rejeitado esse Deus de Israel? Quando é que a gente rejeita esse Deus de Israel? Quando é que a gente fica longe e a gente toma decisões, escolhas na vida que nos leva para longe daquilo que aprendemos dentro do Evangelho? E ver um monte de coisa, né? Um monte de coisa me passou na mente. Primeiro a gente precisa lembrar que existia aí uma forma de governo, que era a teocracia. O que é a teocracia? É o governo de Deus. É quando Deus diretamente governa os homens, né? E ele tem ministros, ele tem pessoas específicas, aí um profeta, através de quem ele governa. E esse foi a forma de governo estabelecida pelo Senhor desde a época de Adão. Então Adão era esse profeta que se comunicava com Deus, era essa linhagem, essa linha direta que existia. E a gente vai ver que isso aconteceu sucessivamente. E mesmo depois do dilúvio, essa forma de comunicação, esse governo, continuou. Continuou com Moisés, a gente vê até Josué, aí é quando entra o reinado dos juízes. E agora eles estão pedindo um rei. Então, esse pedido de um rei acabaria, né, essa forma de governo, de teocracia. Eles estavam rejeitando o governo de Deus. Olha só, esse governo de Deus que abençoou a vida dos israelitas, que os guiou nas piores das suas aflições. E agora eles dizem: nós não queremos mais. Não está dando certo. É muito triste, né? É muito triste a gente ver isso, porque, como o Senhor diz, eles rejeitaram a mim. E como esse povo rejeitou o Senhor? Como é que começou isso? Né? E a gente vê que muitas vezes essa rejeição, assim como na vida dos israelitas, e como acontece hoje, começa com uma apostasia individual. Começa à medida que a gente se afasta de Deus, que se afasta dos nossos convênios. E é muito comum quando a gente pensa, às vezes, que as coisas não estão bem, ou não é como eu queria, ou como eu gostaria, ou não está dando certo, eu vou por um caminho que seja mais fácil, ou um caminho igual ao que todo mundo segue. Então, nesse momento, os israelitas estão rejeitando ao Senhor. Eles estão dando as costas porque, na verdade, eles já estavam adorando outros deuses. Na hora que eles rejeitam essa forma de governo, na hora que eles rejeitam o Senhor, eles já estão
dando as costas a tudo que aprenderam. Eles já estão na lama, né, do pecado, da iniquidade. Então, é muito lamentável, porque entra aí o orgulho, a falta de gratidão, a falta de reconhecimento por tudo que esse Senhor dos Exércitos, por tudo que esse Deus de Israel fez por esse povo. Então, eu imagino a tristeza de Samuel, mas eu imagino a tristeza do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Então, ele especifica para Samuel todas as desvantagens de ter um rei. E ele diz, né, entre as desvantagens, esse rei vai escravizar o povo. Né? Um rei, quando ele é iníquo, ele vai tirar a liberdade. E o direito, inclusive, da liberdade, da propriedade particular. Então, ele especifica tudo isso e ele diz a Samuel que deveria dizer isso ao povo. Então, Samuel vai lá e adverte o povo. E mesmo sabendo de todos esses riscos, de todo esse perigo, eles ainda assim preferem. Por quê? Porque eles dizem, não, todas as nações ao nosso redor têm um rei. Os gentios têm um rei. Em outras palavras, nós queremos ser como eles. Olha o perigo quando a gente começa a olhar o nosso vizinho e acha que ele está em melhor condição que a nossa e quer ser como ele. Ou quer ser como o mundo e acha que o que o mundo prega está na moda, é bonito, todo mundo faz, então vamos seguir, né? Vamos seguir a maioria. E não é assim. Não é assim porque não significa que a maioria estará certa. Nós precisamos sim usar o Espírito Santo na nossa vida, usar o discernimento. E nós só temos condições de fazer isso quando nós estamos buscando guardar convênios e guardar os mandamentos. A Israel corrompida, que havia se corrompido, que adorava falsos deuses, que agora invejava outras nações gentias, que queria ser como eles, que queria um rei, sofreria as consequências da sua escolha. No manual do Instituto eu encontrei algo muito interessante que fala sobre 3 perigos de você ter um rei. Ele diz assim, os principais perigos provenientes de um sistema monárquico, né, que seria um sistema de reis, é a taxação onerosa, são os impostos altíssimos. Outra coisa é o recrutamento de força de trabalho, o trabalho escravo e o embargo de propriedades particulares. E a liberdade, a falta de liberdade. Então, olha só, esses perigos estão aí em um sistema de monarquia. Muito cuidado, porque quando a gente olha a monarquia, existe um outro tipo de sistema de governo muito, muito parecido, que é o comunismo. Que já foi dito que o comunismo, ele funciona com um rei sem coroa. Mas ele faz algo muito semelhante, que é o recrutamento dessa força de trabalho, que é a centralização de poder no Estado. Um rei centraliza o poder nele. O comunismo centraliza o poder no Estado. Te tira a liberdade e o direito, inclusive, da propriedade particular. Que a gente tenha os olhos muito atentos para perceber os perigos que rondam os nossos dias. E como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, nós precisamos estar alertas. Porque às vezes a gente está pedindo a mesma coisa que os israelitas pediram. E o Senhor está dizendo, estão rejeitando a mim, a minha doutrina, que é principalmente a liberdade. É a liberdade que rege a nossa vida e que estava no princípio, desde a guerra nos céus.
qualquer sistema de governo que nos prive da liberdade e que seja contrário à doutrina de Cristo, nós precisamos nos afastar. E o povo pede, e o Senhor faz. E o Senhor diz, tudo bem, eles vão ter um rei. E o Senhor escolhe esse homem que seria ungido pelo profeta Samuel como um rei. E olha que interessante, porque o Senhor escolhe um homem alto, né? Ele era mais alto que a maioria. Ele era belo. Diz que não se viu homem mais belo. Era formoso. Então era aquele padrão de beleza, de herói, de guerreiro, que o povo queria. Um representante perfeito para ser o rei. Então é nesse momento que é escolhido o rei de Israel, que é Saul. E é muito, vamos dizer assim, a gente é triste, né, observar essa história, porque o Senhor preveniu. Eles não quiseram ouvir. O Senhor deu exatamente o que eles queriam e agora eles vão ver as consequências disso. E como Saul, nesse seu reinado, né, ele começa a se engrandecer, a sentir o orgulho, a achar que as vitórias são deles, a não reconhecer a mão do Senhor. Como ele também é lento em guardar os mandamentos, em ser fiel. Então a gente vai ver uma sucessão de erros que acontece. E a gente vê também quando, me marcou muito, quando tá lá os filisteus, né, esse povo inimigo que vai guerrear com Saul, com o povo de Israel, e ele lembra, né, que como rei, ele tinha obrigação de antes de qualquer batalha, oferecer sacrifícios ao Senhor, de buscar a orientação do Senhor para que tivesse a mão do Senhor do seu lado. E ele pede para que venha Samuel, né, o profeta, para oferecer esses sacrifícios. E Samuel, por algum motivo, acabou demorando um pouco, e ele impacientemente vai lá e ele decide, sem ter autoridade para fazer aquilo, oferecer aquele sacrifício ao Senhor. E é nesse momento que ele põe realmente um ponto final na sua ruína, na sua queda, porque ele não reconhecia a autoridade de um profeta de Deus. E mais uma vez, na sua soberba, no seu orgulho, ele acha que pode fazer tudo. E não é assim. Não é assim. E na sua impaciência. E eu fiquei pensando, né, quanta coisa eu aprendi com essa passagem de Saul e que nós podemos aprender. Quantas vezes nós queremos algo imediatamente, queremos na hora e somos impacientes e não esperamos. E às vezes as bênçãos do Senhor podem estar à porta, nas portas, a vitória pode estar ali à porta. Mas por nossa impaciência, nós tentamos acelerar e perdemos tudo. Então que o Senhor nos abençoe, para que possamos ser pacientes ao esperar as nossas bênçãos. Que sejamos pacientes ao saber que o Senhor pode tudo, como Davi vai dizer mais na frente, que é o Senhor dos exércitos, que pode nos livrar das mãos dos filisteus. Nós temos o Senhor do nosso lado. Quando nós temos o Senhor do nosso lado, nós podemos tudo. E existe um tempo que é chamado o tempo do Senhor, que às vezes não é o tempo, mas o Senhor tem uma visão do todo. A gente tem a visão da fotografia só do pedacinho muitas vezes, mas o Senhor tem a visão da foto completa. Ele sabe o fim desde o início. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele já sabia qual seria o final de Saul. Ele já sabia o que resultaria essa escolha de Israel. Mesmo assim, ele deixou que seguisse o seu curso. Porque aqui estamos nessa terra para aprender por experiência, usar o nosso arbítrio. E claro, estamos para desenvolver fé. E muitas vezes vamos precisar de fé redobrada quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas não saíram como planejamos, quando as bênçãos parecem se atrasar.